Olá, amigos e colegas veterinários. Meu nome é Valdir Ciossi Júnior, sou médico veterinário e faço atendimentos domiciliares há bastante tempo. Eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência e tentar ajudar vocês que têm interesse e já pensaram alguma vez em partir para essa modalidade de atendimento e não tiveram coragem. Então, vou ajudar a tentar encurtar o caminho para vocês e a gente vai juntos aqui, ponto a ponto, esclarecendo as principais dúvidas, os principais questionamentos e as principais angústias dos colegas veterinários. Recebi algumas perguntas aqui e incluí alguns pontos que eu achei importante para a gente abordar durante essa nossa conversa. Então, o mais importante, o primeiro de todos que aparecem para muitos, muitas, na verdade, dos contatos que eu recebi durante a semana, é em relação à baixa remuneração. A baixa remuneração realmente ela aflige a nossa classe, né? Os veterinários hoje são mal remunerados, nós temos plantões aí oferecidos na média de 100, 150, 180, até R$ 200, aqueles que pagam um pouco melhorzinho, por 12 horas do nosso trabalho, e não é justo, não é digno, e você não vai conseguir trazer uma vida digna para sua família, não vai conseguir estudar, não vai conseguir especializações com um salário desse, você vai sobreviver, porque se você parar para pensar, você com um salário de R$ 150, que seja, vai por plantão de 12 horas, num mês aí de 30 dias, a média você vai fazer 12 por 36, então seriam 15 plantões, né, numa escala normal, você vai fazer R$ 3.000, quando muito R$ 3.500, né, fazendo troca com algum colega. Então, realmente é uma remuneração muito baixa, né, e não é digno, né, para uma pessoa que estudou tanto, que teve um período grande de dedicação, né, de empenho, né, então assim não é realmente uma remuneração adequada para a responsabilidade que nós temos, né? Nós trabalhamos com vidas, né? A outra coisa aqui que também o pessoal me mandou bastante foi em relação a começar com uma dívida, né? Que o pessoal, muitos, né, veterinários acabaram por fazer FIES para poder estudar, né? Principalmente aí nas faculdades particulares, e daí a pessoa se forma e tem que pagar o FIES. E no desespero de pagar o FIES, você acaba aceitando qualquer emprego, né? Então, as clínicas veterinárias, os hospitais veterinários, os pet shops e tal, oferecem esses plantões aí com essa baixa remuneração, e o veterinário recém-formado ali, principalmente, está desesperado, ele precisa pagar o crédito estudantil, e ele vai acabar aceitando esses plantões aí para poder arcar com aquilo que ele se comprometeu. E isso daí é um ciclo vicioso e você não vai conseguir se livrar é, de uma situação delicada dessa se você não fizer alguma coisa a mais, não tiver a coragem de olhar para fora de onde você está trabalhando. Então, o atendimento domiciliar é muito bacana nesse sentido, porque ele traz para você esse mundo novo de atendimento que a maioria dos veterinários ainda não enxergou e que é um mercado potencial gigantesco e que está lá esperando por você. Então, pense bem, pense com carinho, que é uma área de trabalho muito recompensadora e que vale cada minuto da sua dedicação. Pode ter certeza disso. Outra coisa aqui que apareceu bastante em relação às folgas, né? Então, assim, o veterinário também que trabalha nesse sistema de plantões acaba não tendo folgas, né? Eu também me incluo nisso. Muitas vezes trabalhei ali no sistema de 12/36, 12/36, ou até com plantões que eram oferecidos assim esporádicos, né? Então a pessoa, a clínica, o hospital chega para você e fala: "Ó, tenho esse plantão". Aí você vai lá e pega aqueles que te interessam. Mas se você também já tiver um emprego fixo em outro hospital, você acaba acumulando os dois plantões aí. Então, acaba a carga horária da gente para a gente poder ganhar um pouco mais, ficando muito longa, e você não consegue ter folga desse jeito, né? Outra coisa aqui,
a falta de especialização e de residências médicas, né? Porque quando a gente se forma, a gente não tem tantas faculdades aí e tantos hospitais oferecendo a residência médica. Então a gente tem que buscar, além da concorrência, né, que você tem uma concorrência enorme aí nas provas para poder passar na residência e tal, mas esse não é o maior problema, porque se você quiser, realmente você vai estudar e vai conseguir passar na prova lá e vai na residência que você escolher. Mas o principal é que, justamente porque a pessoa tem que pagar ou o crédito estudantil ou está com essa baixa remuneração e ela precisa pagar até as próprias contas, ela não tem o tempo e nem a disponibilidade financeira para ficar dentro de uma residência médica, médica veterinária, né? Porque a residência médica humana ainda paga um pouquinho mais, mas na médica veterinária o salário de residente é muito baixo e a carga horária é mais puxada, né? Então, assim, normalmente trabalha 10, 12 horas por dia, todos os dias, e os salários são uma bolsa, né? Um auxílio e tal. Então, assim, não é todo recém-formado que vai poder disponibilizar esse tempo e ficar lá à disposição do hospital num período tão longo, né? Então isso daí é um problema sério no início da carreira. Então as pessoas acabam optando por fazer a pós-graduação, que tem uma carga horária um pouco mais leve, aí a pessoa vai poder fazer especialização, mas essa pós-graduação acaba sendo feita com o próprio recurso, né? Então você vai ter que pagar do bolso, que já você já não tem um salário tão bom, você vai ter que arrumar recurso para poder pagar essa pós-graduação. E a outra coisa que eu vejo aqui também é a falta de planejamento da carreira. Então, por que esse item entra bastante? E eu passei por isso também. Eu lembro muito bem no começo que eu fui contratado de um hospital de giro bastante alto aí de atendimentos, de consultas diárias, né? E aí você está no esquema 12 por 36 eterno. O que acontece com a sua folga? Não existe folga. Então, dia sim, dia não, você vai ter que estar lá aquelas 12 horas. Por que você fica sem possibilidade de planejar sua carreira? Porque no dia que você, por exemplo, quer fazer uma pós-graduação, você tem que falar com algum colega, para o colega te substituir naquele plantão. Normalmente as pós-graduações aí são no final de semana, né? Então você vai ter que arrumar alguém para cobrir o seu plantão. E aí quem que vai ser aquela alma caridosa que vai querer cobrir uma vez por mês, que seja ali o seu plantãozinho lá? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo sobrecarregado. Não é porque o colega é ruim, não, é porque realmente o esquema é muito pesado e muito difícil para qualquer ser humano aguentar. Então, se o cara for cobrir o seu plantão, e normalmente quem vai cobrir o plantão não pode ser do mesmo plantão seu, tem que ser o do dia invertido ao seu. A pessoa vai ter que trabalhar 3 dias seguidos, no esquema de 12 a 14 horas, né, que acaba ficando dentro do hospital. Então, fica realmente muito puxado, e aí as pessoas acabam não aceitando pegar essa troca de plantão e tal. A pessoa até acaba pegando plantão de colega, mas por doença, ou quando um colega quer ir viajar muito, tem uma amizade muito boa com o colega do outro plantão, ainda o colega, eu percebo assim um pouquinho mais de reciprocidade, mas para estudar e pós-graduação, eu tive bastante dificuldade, os colegas não queriam trocar, e realmente não é porque o colega é ruim, não vejo isso como um problema, não. Eu vejo mais porque realmente é cansativo, é difícil, não é para ficar julgando o colega que não quer pegar o plantão, o seu plantão ali, só porque, assim, realmente ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro ali no dia anterior, ele vai pegar o seu plantão e depois, e quando você for pagar o plantão dele, você vai ficar morto também. Então, realmente, é difícil planejar a carreira nesse estilo de trabalho, né? Outra coisa que aparece bastante aqui, que a gente sofre muito, né, na veterinária, e eu vejo também na humana, também é assim, né, é a falta de vínculo empregatício, né? Então, assim, hoje a modalidade de vínculo empregatício mudou. Então, hoje o sistema de contratação ele é feito por PJ, né? Então, houve uma pejotização do nosso trabalho. Os hospitais veterinários têm optado
por fazer a contratação do médico veterinário empresa com empresa. Então, você é obrigado a abrir uma empresa, a pagar o contador, pagar imposto e tal. E aí você não tem vínculo com o hospital. Ele vai te pagar aquele valor e é isso. E deu. O dia que você for embora, tchau e bênção, meu amigo, e você vai com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente isso. Mas você está sabendo do acordo, sabe disso. E, teoricamente, o hospital, o que vende esse tipo de contratação é que ele pagaria um pouquinho a mais do que se fosse contratado no sistema convencional de carteira assinada. Mas efetivamente não é bem isso que acontece, não. Né? Ele vai acabar oferecendo quase o mesmo valor, você vai pagar contador, vai ter que pagar imposto e depois ainda você vai ser mandado embora ali e não vai ter direito nenhum. Fora que também a gente não tem ali vínculo praticamente nenhum, né? Os hospitais que eu trabalhei, alguns eram, a gente já brinca até, né, no esquema do fio do bigode, né? Então não tinha nem isso, não tinha nem a PJ, não tinha nem tipo de contratação. Chega lá, o cara fala, ó, eu tenho plantão tal dia, tal dia, tal dia, quem quer pegar? E ele oferece para os profissionais ali, obviamente, com bastante antecedência, né, para poder fechar a escala do mês seguinte, né? Normalmente no começo do mês anterior, o cara tem ali uns 15 dias de folga, né, para o plantão do mês seguinte estar tá todo coordenado, todo certinho. Então cada um pega o plantão que dá para pegar, que a pessoa tem condições de fazer, e daí são montados os plantões assim, e quando fecha o mês, o cara paga a quantidade de plantões que você deu ali. E é um esquema também que acaba até nesse esquema aí, mais de plantões sortidos, né, plantões alternados, paga até um pouquinho mais do que o 12 por 36, mas também não foge muito não desses 150, 180, R$ 200, né? Então é bem complicado. Outra coisa que também eu passei por isso e assim, eu acredito que muitos veterinários passam, é o tal do chefinho que não é veterinário. Esse é o pior tipo de chefe que a gente pode ter na nossa vida. Por que que eu falo isso? Porque, assim, normalmente, um pessoal da parte de administração hospitalar ou qualquer coisa do tipo, né? E eles não compreendem muito bem a dinâmica do atendimento, a dinâmica médico-paciente, a dinâmica com os colegas veterinários, né? E eles acabam sendo bastante rígidos, bastante assim, é, perseguidores até em relação ao veterinário. Então, assim, vamos supor, o veterinário está ali atendendo, acontece muito em hospital que tem sistema de câmeras, né? Hoje, muitos hospitais aí têm câmeras para poder fazer até uma certa segurança, né? Então, a gente tem vários problemas que podem acontecer durante o atendimento veterinário. Eu acho justo e acho que é correto ter as câmeras lá, só que as câmeras estão lá não só para segurança, né? Então, porque pode existir um desentendimento entre um veterinário e um cliente, isso acontece, e a câmera está lá para filmar tudo isso. Pode um cliente falar que maltratou o animal, e a câmera está lá para provar que realmente não aconteceu ou aconteceu. Pode ter um assalto, e aí a câmera está lá para ver isso também. Então, olha quanta coisa que realmente a câmera tem de benefício. Só que essas câmeras também são usadas pelos administradores para ficar monitorando ali e enchendo a paciência do veterinário. Ah, então se o veterinário está ali atendendo e às vezes demora um pouquinho mais numa consulta, tocar o telefone ali, perturbar o cara para, por que está demorando tanto com esse cliente? Ou então vem um colega de uma outra sala, né, um colega veterinário conversar com você, aí o pessoal da administração liga lá para perguntar por que tá, o outro veterinário veio conversar com você. Às vezes pode ter vindo ali até só para trocar ideia com você sobre algum caso, ou até pedir uma ajuda, né? Tá aguardando ali para você terminar o atendimento para ajudar quando tem um outro animal na outra sala, mas o pessoal de administração não entende, não adianta e eles vão criando uma série de empecilhos, uma série de regrinhas que vão deixando essa relação empregado-empregador, que já não é nem empregado-empregador, é PJ com PJ agora, né? Meio insuportável, na verdade, né? Eu não tenho mais nenhuma paciência para trabalhar nesse sistema e realmente acredito que muitos de vocês não têm mais. E aí o atendimento domiciliar vai ajudar você a sair dessa roda, vai ajudar você a sair dessa situação aí bastante desconfortável, no mínimo aí
ela é bem assim, desumana mesmo, ganhando pouco, tendo o chefe ali olhando você pela câmera, dando palpite em tipo de atendimento, em tempo de atendimento. Então, assim, é muito, muito triste, muito chato, e eu acho que ninguém merece passar por isso, né? Aí outra coisa, aí eu listei aqui algumas coisas também que eu percebi, e alguns colegas também relatam sobre quais são os seus desejos, né? O que você gostaria como médico veterinário? O que você imagina da profissão? O que você vê como um mundo ideal onde você vai trabalhar? Então, assim, a primeira é incrível, né? Mas a primeira top um assim que apareceu é que a pessoa quer ser reconhecida como médico. Olha que coisa simples, que coisa boba, né? Mas ao mesmo tempo a gente fala, ela na verdade ela dá para gente um, um raio-x de uma situação muito triste. A gente, nós como médicos veterinários, somos vistos como veterinário, né? A gente brinca, ou então como aquele veterinário de pet shop, né? Como uma subclasse, aquele cara que ninguém respeita, né? Você fala uma coisa e assim, ou vem o dono do hospital, ou vem o dono da clínica veterinária, ou vem o dono do pet shop ali dando palpite na sua prescrição e tal. Então, a falta de reconhecimento como médico é muito triste. Então, assim, o que eu vejo e eu percebo quando eu parei e fui me desligando desse ciclo vicioso de plantões e de baixa remuneração, foi que o reconhecimento como médico ele vai te acompanhar conforme a sua remuneração vai aumentando. E esses clientes e amigos mesmo, assim, é muito bacana porque você vai mudando o perfil do cliente que você atende. Então, assim, o cliente que você atendia, que não te respeitava, que dava piti quando você pedia um exame, que dava piti quando você fazia uma prescrição, que não seguia nada que você fazia, tudo que você, né, aquela coisa, né, a gente já sabe, né, é complicado, o cliente realmente, é aquele cliente grosseiro mesmo com você, conforme você vai fazendo atendimento domiciliar e você vai sendo indicado até, né, porque você vai fazendo a retenção desses clientes, um cliente que você atende indica o outro, né, que é o boca a boca mesmo e tal, você vai tendo esse reconhecimento como médico. Quando você faz os pedidos de exame, as pessoas não ficam questionando o porquê de cada pedido de exame, mesmo os exames mais caros, aí o ortopedista também, às vezes aparece em algumas situações, você precisa pedir uma ressonância, uma tomografia, ou então também na parte gastrointestinal, aí precisa pedir uma endoscopia, uma colonoscopia, né, exames mais caros, né, que requer sedação e tal, anestesia inalatória, as pessoas não vão ficar te questionando, não vão ficar reclamando dos custos. Claro, os custos são altos, sim, mas eu percebo um reconhecimento do seu estilo de atendimento, do nível de medicina que você está fazendo a domicílio. Por quê? Porque a domicílio você olha no olho do cliente, você olha o ambiente que esse animalzinho vive, você consegue dar um suporte melhor para esse cliente. O tempo de consulta, você que vai estipular. Eu faço uma consulta aí mais longa com cada cliente, levo lá o meu computador, a gente vai fazer uma anamnese decente, o tablet está ali, então a gente faz a anamnese, tudo. Eu uso não é propaganda, mas eu uso lá o Simples Vet, mas tem vários sistemas veterinários aí que podem atender nessa parte aí de prontuário eletrônico. O prontuário fica na nuvem e você vai lá, alimenta todos os atendimentos bonitinho, vai escutar a história do paciente, vai ver. Então você faz uma medicina que não é de correria, né? Você não está com pressa para mandar aquele paciente embora, você vai olhar no olho, vai ver os exames que ele precisa fazer, o que está acontecendo, vai dar um feedback para esse cliente. Então, você vai ter uma retenção desse cliente melhor e você vai ter o ganho também, você vai ter um retorno financeiro por isso. Então, você vai ser reconhecido como médico e você vai conseguir ser bem remunerado, que é justamente a segunda
o top 2 aqui que apareceu aqui na minha listinha de questionamentos dos colegas. O cara quer ser, todo mundo quer ser bem remunerado, né? Você quer melhorar sua vida, você quer dar uma vida digna para os seus familiares, você quer ter dinheiro para poder investir na sua formação. Não é errado isso, você tem direito a isso. Então, assim, você fazendo atendimento a domicílio, você vai potencializar o seu ganho e você vai conseguir dar uma vida digna para sua família e você vai e as coisas andam junto, é muito legal. Você vai ser reconhecido como médico ao mesmo tempo, porque são consultas personalizadas, você vai parar, você vai olhar, você vai analisar caso a caso de uma forma criteriosa. Isso é muito bacana e os clientes e todos os tutores, clientes e tal, reconhecem isso e começam a te olhar diferente, tá? Então você vai ser médico de verdade, né? E a outra coisa que apareceu bastante aqui é, em relação a trabalhar com equipamentos, com condições de limpeza, ordem, estoques adequados, né? Eu lembro muito, assim, quando eu fazia plantões em hospitais um pouquinho mais simples, e até tinha hospitais um pouco melhores aí, você não tem ali muitas vezes uma gama de medicações e equipamentos e tal, tudo certinho, né, em todos os plantões, todas as medicações, né, então alguns não têm, né, e eu, como eu sempre, eu comecei, na verdade, a não, fazer os atendimentos domiciliares, enquanto eu fazia plantões, porque eu fui fazendo paralelamente, né, eu tinha as medicações do meu atendimento domiciliar e eu fui comprando, né, tudo que eu precisava, antibiótico, anti-inflamatório e tal, aquele combo de medicamento para fazer um atendimento bacana. E aí, é, quando eu ia para os plantões, eu levava a minha bolsa sempre de atendimento domiciliar. Então, eu tinha todas as medicações que eu estava acostumado a trabalhar, mais as minhas coisas ali, né, os equipamentos que você usa ali durante o atendimento, né? Então, as minhas pinças, meu esteto, meu termômetro e tal, eu não gosto muito de ficar usando coisa de hospital, não. Então, até mesmo nos hospitais mais populares, eu sempre levei tudo meu. Então, eu levo o meu lá, atendo, depois eu higienizo, vou embora para casa. Então, assim, eu sempre gostei e gosto de fazer desse jeito, o otoscópio também, né? Então, você leva as suas coisas, né? Chega no plantão lá, não tem nada, então você realmente fazendo atendimento domiciliar, você vai ter as suas coisas, vai conseguir fazer um atendimento primoroso, olhar o animal do jeito que ele tem que ser olhado, né? Auscultar com calma, você vai olhar o ouvido dele bonitinho, vai ver a boca, vai ver tudo o que precisa ser visto ali e não vai ficar dependendo de sair correndo de uma sala para outra, procurando as coisas. Ninguém sabe onde tem nada, né? É um inferno, né? Então leve essas coisas. Focinheira. Focinheira é um negócio que. Olha que besteira, né? Focinheira. Eu tenho um kit de focinheira. Vou até contar para vocês que é muito bacana. É, eu, é, as focinheiras, se você botar no Mercado Livre aí para comprar e tal, né? Você vai achar essas focinheiras de velcro. Né? A focinheirinha tem o kit de focinheira lá, é plastiquinho, né? E tem o velcro para prender na cabeça. Né? Eu comecei, aprendi e gosto de usar uma que ela é de plástico também, normal, mas ela é de pano, onde amarra na cabeça do animal. E elas são longas. Isso é muito legal. A focinheira, né? Você vê coisa bestinha. Eu levo as minhas aonde eu vou. E essas de pano são bacanas por quê? Porque às vezes você pega um animal bravo, você está segurando na beirada do pano e a focinheira está no meio. Você vai lá e põe no focinho, na boca do cachorro, e você consegue prender, né, o proprietário segurando. Mas olha como uma coisa besta, e no hospital, olha, sério mesmo, eu nunca fui no hospital que tinha kit de focinheira tudo certinho, não, tudo bagunçado, as focinheiras desaparecem, é focinheira de velcro, a de velcro não segura coisa nenhuma. Então, assim, você vê, uma focinheira já é um problema, né? As pinças, né? Você vai pegar um acesso. Outra coisa assim que eu abominava, eu abomino até hoje, é o garrote, né? Aí você vai no hospital, nunca tem garrote, ninguém sabe fazer garrote direito e tal. Aí eu comprei os garrotes, né, de borracha. Aí eu dou garrote para todo mundo. Né? Quem me conhece sabe, eu saio distribuindo garrote para galera.
E o garrote é aquele garrote, eu compro aquele garrote um pouquinho mais grosso, a borracha mais. Ele é mais grosso, mas ele é mole. Você consegue usar tanto num cachorro, um Rottweiler, num cachorro de médio porte, e dá para usar até num gato. Então, assim, o garrote que eu utilizo, depois eu passo para vocês bonitinho, mas é um garrote, ele é intermediário, assim, a densidade da borracha, e ela é muito bacana para fazer para você poder pegar o acesso. Então, você vê, são coisas, assim, bobas, coisas bobas mesmo, e que não tem no hospital, você não tem. Outra coisa que eu lembrei aqui bacana também, a tesourinha maledeta de tirar ponto. Aquela tesourinha que tem uma curvinha na ponta, é, e o pessoal muito, ó, eu não vi colega no hospital com aquela tesourinha, não vi. A maioria vai lá tirar ponto com bisturi, o diabo que, né, tudo que corta lá, o pessoal usa para tirar ponto. E aí, você pode machucar o cachorro, né? Você pode, né? Você pega uma mastectomia lá, tem 30, 40, 50, um Rottweiler lá, 100 pontos, sei lá, às vezes. Você vai machucar, não vai ter como, você vai acabar ferindo, né? E o tutor fica bravo com essas coisas. Então a tesourinha tira a ponta, me levava. Olha quanta coisa que você, nessa parte de materiais. E eu falei parte de materiais bobinhos, assim, né? Não estou nem falando de nada assim muito complexo aí, como aparelho de pressão. O aparelhinho de pressão eu tenho também para medir uma pressão na residência da pessoa. Aí você tem também os testes rápidos hoje, né? Você tem teste de giardia, de Fivifel, você tem um monte de teste que dá para fazer na casa da pessoa. Olha quanta coisa que você acaba carregando e que você não tem muitas vezes nos locais onde você trabalha, né? Então, eu gosto de ter as minhas coisas, levo e dá super certo, e com isso você vai ganhando a confiança dos clientes e você vai ficando mais confiante também. Você que não tem tanta confiança, você vai melhorando o nível do seu atendimento e você vai ver que isso daí realmente vai repercutir nas indicações, porque todo mundo vai vendo, nossa, como ele é organizado, ele traz tudo, tá tudo certinho aqui, não falta nada. Não pode faltar nada. Você tem que pensar assim que na hora do atendimento você tem que estar com tudo na mão, tudo fácil, tudo assim, saber onde as coisas estão, porque você que monta a sua bolsa, né? Então, pum, 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 pegou e já está atendendo, e já está aplicando, né? Então você tem que ter essa sacada aí nessa parte de materiais, né? Aí outra coisa aqui, ó, que apareceu bastante, né? É, trabalhar. Aqui, ó. Ter uma agenda cheia com cartela de clientes fixos, né? Que é um desejo, né? Mais um desejo grande, né? Porque vai te dar exatamente o que a gente está falando de remuneração, né? Como que você vai conseguir ter uma carteira de clientes cheia e clientes assim que fixos, clientes que, sabe, aquele cliente que realmente está sempre com você, está te indicando, né? Porque não é só o cliente ser seu. O bacana é esse, você vai montando essa carteira e aquele cliente que você atendeu, ele vai te indicar. O que eu falo para o pessoal que me acompanha? Eu tenho colegas, quem me rodeia já está no atendimento domiciliar, né? Do pessoal, todos os meus colegas aí que faziam plantões, o pessoal que colega de turma e tal, todo mundo acabou migrando porque viu que realmente o negócio ele vinga, o negócio vai, sabe? Você tem resultado bom e assim não tem como a pessoa é, fazendo tudo direitinho, fazendo passo a passo, fazendo a forma correta, ela não dá certo. Dá certo. Então, o pessoal que me rodeia, todo mundo acabou migrando para o atendimento domiciliar. E aí, como que você vai fidelizar essa carteira de clientes? Você tem que dar um show na hora da tua consulta. Você tem que realmente, não importa se é uma consulta ou se é uma vacina, você vai levar tudo que você tem. Não importa. O cara te chamou lá. São Paulo é grande, né? Então eu vou até dar um exemplo assim. Por exemplo, eu estou no Ipiranga. Ipiranga está meio próximo do centro, assim, a Zona Sul, mas é mais centro, né? Então muitas vezes o cara me chama lá na Vila Leopoldina, é Lapa. É longe, eu vou levar 1h40, 1h20, às vezes, para chegar lá na casa do cliente, né? E às vezes é uma vacina, né? Ou um V10 e raiva, V10 e raiva e gripe, sei lá, vacina, ou uma consulta simples, né? Não importa, você vai ter que ir, você tem que ter disponibilidade, você tem que ir, e não importa se é uma vacina, faz uma anamnese, olha o cliente,
aí parte da cabeça de cada um, né? Tem veterinários que falam, não, eu cobro consulta para vacinar. Ó, eu não cobro consulta para vacinar, então quando o cara me chama só para vacinar, eu faço a vacina, mas eu acabo, pô, porque o cara vai te perguntar, ele vai te falar que tem um otite e tal. Aí vai de cada um. Eu sei que cada um tem um estilo e um jeito de trabalhar, mas assim, a maioria vai te tentar pegar alguma coisinha a mais além do que a só a vacina. E isso é comum, do ser humano, e muitas vezes a gente chamou para vacina justamente para dar aquele gato, né, para dar aquela puladinha em cima de você e conseguir cavar uma consultinha de graça. Essas coisas acontecem, e aí vai do teu feeling, ver onde é abuso, onde não é abuso, mas assim, na maioria das vezes, mesmo quando é abuso, eu finjo que não entendi e deixo lá, né? Fazer o quê? A vida é assim, e faz a vacina lá e vê lá o diabo do Tite, sabe? Então você vai realmente tentar ajudar aquele tutor nos probleminhas mais simples, claro. Eu já tive, eu não vou falar que não. Teve cliente que me chamou para uma consulta não, para uma vacinação, e eu sou ortopedista, né? Aí tentando cavar uma consulta ortopédica numa vacina, entendeu? E essas coisas acontecem. Aí você, um jeitinho, né? Você vai falar, não, não atendo, você me chamou para uma vacina. Se você for grosseiro, o cliente não te chama mais, né? Então é uma relação delicada e difícil até de você conduzir, né? Quando o cara quer cavar uma consulta, né? Muitos clientes são muito legais também, que não vão tentar fazer isso, mas eu tive caso sim, de clientes tentando cavar consulta ortopédica em cima de uma vacina. E alguns eu achei que podia deixar passar, outros não, mas assim, é, tem caso que é cirúrgico, tem caso que não, tem coisas graves até, e a pessoa espera é, o máximo possível ali, te chama para vacina para poder não pagar uma consulta, né? Então, o cachorro tá mal pra caramba, e aí esses casos nem dá para vacinar, né? O cara chega lá, cachorro com vômito, diarreia, ou tá todo descompensado de dermatite ali, com coceira e tal, você vai vacinar um cachorro desse? Então, e aí a pessoa te chama para vacina, sabe? E aí você chega lá, você vai com um jeitinho tentar falar assim, não, olha, eu acho que não é legal vacinar, vamos tentar fazer uma consulta e tal. Você tem que tentar convencer a pessoa a não vacinar, e eu não vacino quando não tem condições, e o cachorro não é indicado a vacinação, e aí você não acaba a consulta, você vai direcionar o atendimento para uma consulta, né? Consulta simples, e é isso aí. Não tem, não tem assim, cliente que vai ficar bravo se você explicar com calma, sem você dar piti, né? Sem grosseria. Eu tenho colega, o pessoal, principalmente o pessoal mais antigo, assim, não tem mais paciência, né? Então, assim, que realmente, se o cliente tenta fazer isso, não vou atender, e é vacina, não sei o que, já aplica a vacina no cachorro e vai embora, não aquele doente, né? Mas sempre tem um otite, né? Sempre uma coceirinha em algum lugar ali, e o cliente vai tentar te testar, né? Isso aí é complicado. E a outra parte, é, sem ser essa, é que você tem que tentar oferecer para o cliente como é que você vai manter sua agenda cheia. O máximo de serviço possível, né? Então, assim, e você ter disponibilidade para esse seu cliente. Então, a disponibilidade sua, ela vai ser proporcional ao tamanho da sua agenda. Pode ter certeza disso. Eu atendo aqui sábado, domingo, feriado. Hoje, sabadão aqui, hoje é um sábado, né, que eu estou fazendo esse vídeo. Atendi já, sei lá, acho que uns 4 ou 5 aí no mínimo. E assim, não só o atendimento presencial, você também dá feedback para aqueles clientes que estão te perguntando, porque assim, eu tenho cliente que, por exemplo, eu recebi agora há pouco um aqui, um que passou comigo na quarta ou quinta-feira, aí eu deixei o pedido de exame de raio-x, né? E hoje a pessoa que é sábado, né, a pessoa trabalha durante a semana, foi lá fazer o raio-x. Quando ela faz o raio-x, ela quer saber, né? Porque a imagem saiu lá e tal, não saiu o laudo ainda, mas quando ela recebe a imagem lá, aqui pelo menos onde a gente faz o raio-x, o pessoal manda a imagem primeiro e depois vem o laudo, né? E aí, desculpe, o laudo não chegou, mas a pessoa está ansiosa, né? E aí ela manda para você o raio-x, né? Para você analisar, ver como que está acontecendo ali e tal. Poxa, custa você dar uma olhada naquele raio-x e já dar um feedback para acalmar aquela pessoa, deixar ela tranquila.
ou até tudo bem, né, eu estou falando da minha parte ortopédica, né, mas eu faço clínica geral também. Então, assim, vamos supor que eu recebo toda hora aqui também, exame, um bioquímico, um hemograma e tal, que saiu, ficou pronto no sábado à tarde e tal. Poxa, tem a disponibilidade e tem esse cuidado com o cliente, sabe? Não é aquele cara, você não pode, quem vai fazer domicílio não pode desligar o celular na sexta-feira e achar que vai pegar o celular na segunda. Se você tiver esse tipo de pensamento, nem começa domicílio porque não vai dar certo. Então, assim, você que faz domicílio e quer fazer domicílio e quer ter agenda cheia, é disponibilidade todo santo dia. Então, assim, domingo, mesmo que você não for atender esse animal no domingo, aí a pessoa lá mandou, ai doutor, eu tô com o cachorro e tá com tosse lá e tal, né? Sei lá, uma tosse dos cães, né? Aí você, poxa, vai, pelo menos fala com a pessoa, sabe? Fala com a pessoa, fala, ó, eu vou aí amanhã cedo, já tranquiliza para a pessoa saber que você está ali. Porque se você não responder, o cliente vai procurar uma clínica veterinária 24 horas. E aí, no momento que ele colocou o pé na clínica veterinária 24 horas, ele não vai mais te chamar, porque ele já vai resolver o problema dele lá. Então, assim, você tem que ter essa disponibilidade, tem que dar feedback. Sempre que os clientes te acionarem, te mandarem mensagem, você responda, e responda não é para ficar bravo. Não é, porque tem esse daí também. Tem gente que fica bravo quando recebe mensagem, quando recebe ligação. Então, você não pode ficar bravo. Essas coisas aí vão trabalhar contra você. É importante você ter noção que tem você é o médico da família. Então você vai estar ali à disposição, você vai ajudar aquelas pessoas, você vai ajudar aquele animalzinho, não importa o horário, não importa o dia. É importante você ter essa noção, você saber que quando o cliente está te acionando é porque ele gosta de você e ele gosta do seu trabalho. Quando você realmente não receber ligação nenhuma e não for acionado, é porque você não tem importância, não tem relevância nenhuma na vida dos seus pacientes. Então pense com amor, pense com cuidado e se coloque no lugar do seu cliente. Sempre eu falo para todo mundo que me pergunta, e eu tive colegas até que eu tentei ajudar a começar o atendimento domiciliar e não deu certo. Por quê? Porque a pessoa não tinha essa disponibilidade ou não quer ir até onde o cliente mora. Então você tem que ter essa noção e saber que você é o médico da família deles, tá? Então, isso que você tem que levar para a vida se você quer fazer atendimento domiciliar.